Livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. João Rios por aqui, do outro lado, quem? William Bonner, da Yakuza, Shando Natsumi. E estamos com mais um episódio aqui no nosso canal, Livros e Marketing Digital. Dessa vez a gente trouxe um sucesso gigantesco, o Shando vai falar mais a respeito disso, né? Até uma mudança que mudou tudo, e ele vai falar a respeito. Esse livro é da Carol, ou Carol, para os íntimos, Dweck, ele aborda um conceito muito poderoso, né, de atitude mental, que, como eu sempre digo, o cara que lê 80 livros aqui por ano não sou eu, é o Shando, eu vou deixar ele, não vou estragar nada. Como todo primeiro vídeo sobre livros, a gente vai falar um resumo, né, uma visão nossa do livro. Depois, o ponto sobre o qual a gente vai abordar nesse vídeo sobre algum dos pontos do livro. E por último, o que a gente pode trazer para o marketing digital. É sempre assim, né? Primeiro vídeo de um livro é 3 pontos. A gente resume, traz um ponto de destaque e um ensinamento. Nos outros 2, pelo menos, vídeos que fomos a falar a respeito do mindset, a gente vai trazer um ponto principal e um ensinamento para o marketing. Então vamos começar, vamos nada, né? Agora é o Shando Natsumi. Shando, traz pra gente informações sobre o que é esse livro, sobre o que fala, né? E que mudança que aconteceu que mudou totalmente o jogo em termos de venda. Chega junto! É isso aí, é legal olhar para um livro que chama Mindset e entender que ele mesmo é resultado de uma mudança, né? É super interessante, porque interessante. Tipo, é óbvio que a mudança muda o jogo, né? Parece que foi até de propósito uma parada dessa. Porque esse livro ele já havia sido lançado com outro nome, e quando eles mudaram para Mindset foi quando explodiu, e neste ano que nós estamos gravando, que é o ano de 2020, está entre os mais vendidos do ano, né, o livro. Eu já li ele há algum tempo, o termo já é bem explorado e de certa forma, infelizmente, até meio empobrecido aqui no Brasil, porque as pessoas gostam do modismo. Banalizou, e usam, né? De novo. O mindset, olha o mindset. pra tudo, E aí, mas enfim, o que importa é que nós estamos falando de uma PhD, né? Que pesquisou anos, passou boa parte da vida entendendo aí a ciência, né? Uma especialista internacional. E essa questão, por que o mindset é tão importante? Aliás, ele é crucial, né? Entre o sucesso, entre o fracasso, entre as pessoas positivas, as pessoas negativas, otimistas, pessimistas, bem-sucedidos ou não. O mindset, ele define, né, a nossa relação com o trabalho, com as pessoas, com a maneira que educamos nossos filhos. É um fator decisivo para que todo o nosso potencial seja explorado. Então é muito importante a gente... eu sempre aconselho, é óbvio que se você gosta do assunto, gosta do tema, que você compre o livro, porque lá eles detalham. Aqui a gente traz os principais pontos e o conceito, e sempre com o cuidado de olhar para um conceito, para um livro, para uma obra, para um best-seller internacional, inclusive, e falar, poxa, mas que lição que nós podemos trazer para o marketing digital? É sempre isso que a gente está fazendo. Então, todos os livros aqui da série Livro e Marketing Digital são livros muito bacanas que você sempre pode aprender bastante com eles, né? Então, vamos ver então qual é esse ponto, né, João? O que nós vamos falar deste livro especificamente neste vídeo, né? Porque é muito importante a gente ter e falar nada mais, nada menos, nós estamos falando de mentalidade, mudança isso. De mentalidade. Isso é interessante que o Shando está falando, porque o mindset, né, que a tradução literal realmente seria a mentalidade, fica mais fácil você entender. Não, mindset e mentalidade. Entendi. Então eu tenho que mudar a forma de eu pensar as coisas. Tanto é que é isso que a gente vem trazer, né, igual o Shando já falou, né, a questão do resumo. Essa mulher, ela é especialista, né, ela é de Stanford, né, ela é uma braba mesmo, monstrona. Uma especialista internacional quando o assunto é sucesso, motivação, né, resultado. Então pensa com a gente, quando ela vem escrever algo que está por trás de tudo isso, ela deixa claro que tudo está baseado em mindset, tudo está baseado em mentalidade.
Então, não é aquela, sabe, aquela parada que, não, você é otimista, não, você é pessimista, não, você é bem-sucedido. Aquilo não é acaso, né? E aquilo não, você nasceu para ser bem, não, você tem realmente você adquire, você ajusta, você lapida a sua mentalidade para que você chegue num ponto de realmente ter ela muito forte. E o ponto que a gente quer trazer hoje, como a gente sempre falou, a gente bota um destaque, né? O ponto que a gente vai do livro que a gente traz hoje é realmente o mindset fixo e como ele nos atrapalha. É você só pensar, né? A gente vai entrar mais a respeito disso. Você tem que entender que as pessoas que têm esse mindset fixo, ou seja, uma mentalidade fixa, sabe, ela nunca vai estar satisfeita. Por quê? Você tem que prestar atenção assim, o mundo muda, você muda, tudo muda. Se a sua mentalidade é a mesma, se você tem toda aquela coisa engessada, né, Xandro? A probabilidade de você, às vezes dá certo e tá bacana e você tá feliz com aquilo. Muitas outras vezes não vai ser suficiente para você. Você nunca vai estar satisfeito. Porque não adianta você ter super êxito, você ser inteligente, ter habilidade. Às vezes é preciso ser quase perfeito. E pior do que isso, é perfeito logo de cara. Sem margem de erro, sabe? Tipo, a parada tem que ser absurda. Isso é muito complicado. Primeiro que é impossível, né, irmão? Esquece. Você pode querer achar que isso vai dar certo e no final das contas não dá, né? Quando... É uma característica, né, do perfeccionismo, né? Isso, exatamente. Perfeccionismo, boa. Isso é interessante, né? Ô, irmão, tem você acha que a gente já tinha conversado a respeito disso, que tem aquele estudo da questão de crianças com mindset fixo, né? A questão de quando é que ela se sente inteligente. Uma história dessa, né? Como é que era aquela pesquisa? Olha só, eles perguntaram, né, para as crianças em que situações, em que circunstâncias, né, quando se pergunta para uma criança que tem mindset fixo, em que situações ela se sente inteligente. E as respostas normalmente são quando nós não cometemos erros, quando terminamos uma tarefa rapidamente e ela fica perfeita, quando alguma coisa é fácil para mim, mas as outras não conseguem fazê-la. Então, assim, na verdade, as pessoas que têm mindset fixo, elas acreditam que a aptidão, né, ela se revelará por si só, antes que ocorra qualquer aprendizado. É aquela velha história de que, assim, a pessoa nasceu assim, né, então, assim, é mais fácil para ela. Algo então, tipo, afinal, se você tá no DNA, né? se você tiver aptidão, ela existe em você. Se não tiver, ela não existe. Sabe? Você não nasceu tem como desenvolver. com facilidade para isso ou não. Exatamente. Por isso que fala que é fixo, né? Então você fala assim, não, mindset é fixo, né? Ele fica porque eu espero sempre a perfeição, eu busco a perfeição. Não tem nada de errado você querer buscar a perfeição. O problema está na insatisfação. Ou seja, a maioria das pessoas que tem mindset fixo, elas demoram mais para dar start, elas demoram mais para dar o pontapé inicial, porque elas estão presas num ciclo que elas querem. Então, assim, como eu não sou bom em gravar vídeo, como eu não vou gravar isso, ainda, então né? eu vou demorar, lógico, eu vou ficar aqui tentando, postergando, eu já tenho vezes, isso né? na minha cabeça, eu não sou bom, como que eu vou me aventurar, né? Eu tenho Então, é o que a gente tá mencionando, né? Não basta você ter êxito, não basta ser inteligente, você ter habilidade, você tem que estar perfeito desde o começo, desde a largada, né? E não pode ter margem de erro, a coisa tem que ser realmente redondinha. Gente, não é assim. Eu falei, o mundo não é assim. As pessoas cada vez mais estão aceitando e isso está sendo poderoso, né? Por exemplo, Brené Brown, né? Que fala sobre você externar suas fragilidades, né, irmão? Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. E isso, cara, poderosíssimo. Conhecida. Tá lá na Netflix, né? Qual que é o nome do documentário? Você sabe? Da Netflix, eu sei que ela fala do poder da vulnerabilidade, né? Da imperfeição. Nós vamos até abordar esse livro aqui, que também é um dos mais vendidos. Top. Né? E ela fala isso, se expõe, né? Quer dizer, o oposto do fixo. Não precisa ser perfeito. Se expõe, senão você não tem um resultado máximo. O oposto do mindset. É isso aí, fixo. porque assim, e quando a gente fala, a gente começa a misturar muitas das coisas, assim, mas, por exemplo, a antifragilidade, né? A antifragilidade é você vai, faz uma parada, você aprende com aquilo, você sofre com aquilo e volta mais forte. Se você tem uma mentalidade fixa, muitas vezes você não vai nem se expor a isso,
a possibilidade de se tornar mais forte, porque, cara, eu não tô perfeito ainda, eu não vou ser o melhor, né? E tem muito disso, às vezes, da comparação, né? Eu não vou ser o melhor entre todos os outros, eu não vou ser aquele que se destaca. Então eu não vou nem pôr o meu pé, porque senão eu vou passar vergonha, né? Fica muito amarrado nessa questão do perfeccionismo, né, irmão? Essa parada de ou eu vou ser o melhor, ou eu faço o melhor, eu não faço nada. Nada de desenvolvimento com erros. Essa coisa, né? A gente não tá negando que existe o talento. O detalhe é que a pesquisa dela mostra, sim, que é isso que diferencia as pessoas de sucesso ou não, positivas ou negativas. É porque umas, por não terem nascido com, elas não buscam. Então elas ficam ali, elas não buscam, elas ficam na zona de conforto. Não já que eu não desenvolve, né? Já que eu não cresci fortão tal, acima de 1,80, eu não vou ser jogador de bola, né? Então o cara fala, não vou conseguir. E aí vem toda a cultura falando que realmente você tem que ter um padrão, papapá. Facilita? Inegável que facilita se você tem as aptidões para uma determinada profissão. Mas também é inegável que as pessoas aprendem rapidamente e aquela história mais interessante ainda, mais forte ainda, acho que aqui a gente vai dar um nó na cabeça por tanto livro que a gente vai misturar. Mas tem o livro Garra, né, que é da chinesa lá, que Angela, alguma coisa, se tornou presidente da McKinsey, uma chinesa que, né, mora nos Estados Unidos e tal. E o livro dela é Garra, e o lema é Garra vale mais do que talento. E aí ela prova... dela que desde cedo falavam que ela não ia conseguir, o pai dela, não lembro se o pai dela falava, estuda, né, porque de gênio você não tem nada, falava pros irmãos, estudem, de gênio vocês não tem nada, né, e no final ela acaba sendo, ela conta no livro, né, que hoje ela é mentora de escolas de gênios nos Estados Unidos. Olha que coisa maluca, cara, né? Então tem umas histórias dessas pessoas que eu falo, cara, se você quer mudar mesmo de grau, se você sai do mundinho, sai da coisa da meia dúzia de vocabulário, vai buscar coisa fora, vai buscar... E se arrisca então, a é isso errar, que a gente quer fazer, né? Se arrisca a errar, exatamente. Acho que essa é pra gente resumir o tal do fixo, né? O fixo é você esperando a perfeição, você não arriscando, porque nunca tá bom para arriscar, e ao mesmo tempo você aceitar que você não nasceu com isso, então é melhor você não se dedicar tempo para isso, que isso nunca vai ser, né? Ou você tem ou não tem, essa é a frase que isso traduz o fixo, né? Isso dá muito ruim, né? Tem uma frase que eu gosto, né? Que é que você tem que, e eles não entendem muitas das vezes, isso é triste, que o fracasso não é o fim da jornada, é parte essencial dela. Você tem que errar para aprender e melhorar, né? E aí quando a gente já conecta com a ideia do que a gente aprende, né, o que a gente traz para o marketing digital, direto e reto. Não adianta, não tem como, é impossível, basicamente. Possível é forte, né? Mas o mindset fixo não vai sobreviver ao digital. O mindset fixo não vai ter a atitude de se expor àquilo que ela tem medo de não ser o perfeito. E aí não começa. Tipo, vídeos que conectam e tudo mais. Se você no começo... Gente, eu não tirava nem foto. Hoje estamos aqui gravando um vídeo por dia. Se você não muda, não tem como mudar as coisas para você. Então, no digital, é muito importante. É meio pesado isso, mas é real. Se você não tivesse... Tanto é que o nosso curso gratuito, né? E a nossa bandeira que embasa o venda de conhecimento é a atitude digital. Se não tiver atitude, acabou. Né? Quando eu falo que todo conhecimento é aprendível. Toda habilidade você consegue desenvolver. Mas você tem que ter atitude, é exatamente sobre isso, né? A gente tem a frase, né, do feito é melhor do que perfeito, e no digital ele é muito forte. Então, para quem tem mentalidade fixa, um mindset fixo, isso vai ser um problema gigantesco, né? Porque a gente, no digital, é teste, 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 teste. Teste significa o quê? Se teste não continuou, o que aconteceu no meio do caminho? Um erro, e tá tudo certo. E se melhorou, teve ali uma oportunidade de melhoria, mas é teste, sabe? A frequência de erro, de teste, ela é muito normal e ela diz, inclusive, o quão grande vai ser ou não o seu sucesso. Se você errou pouco, você foi muito perto. Você não foi longe ainda, né? E a gente sabe muito bem disso, né? Tem a parada de, tem o hack de tal coisa, tem o método, tem aquele software, aquela automação, tem aquelas ferramentas, tudo surge todo dia. O que é isso? Teste. Não é, muitas das vezes a gente, surgiu um novo aqui, um hackzinho. Como é que você vai saber se vai dar certo
Se você tiver a mentalidade de, putz, se não for perfeito, eu não vou usar, você vai ficar sempre fazendo a mesma coisa ou não fazendo nada. Vamos abrir aqui um parênteses aqui. Isso não quer dizer, quando a gente traz isso da mentalidade fixa, não quer dizer que você tem que ficar mudando de estratégias. Não é isso, que a gente não concorda com isso. Você tem que estar pronto para errar, ajustar aquela estratégia e fazer ela dar certo. Não é pular de galho em galho, não é isso. Você tem que realmente... Se você quer ter uma mentalidade fixa, tenha só uma. Eu vou fazer esse troço dar certo e até dar certo. Se pudesse plugar só um chipzinho ali, o resto não. É realmente se expor, testar, errar. Você tem que entender como é que alguém que espera a perfeição e acredita que logo na largada, logo no começo, logo no primeiro dia, não pode ter nenhum erro, tem que ser tudo perfeitinho. Como é que vai sobreviver a um cenário como o do marketing digital, que a gente sabe que todo dia tudo muda? Um algoritmo mudou, pronto, você acha que você fez tudo errado? Não, cara, mudou, ajusta. O que funcionava ontem não funciona hoje, tá tudo certo. Simples, né? Então, na prática, você vai ficar realmente esperando. E às vezes, né, irmão, a parada da mentalidade fixa, né, muitos acreditam que vai surgir. Se eu nasci para isso, vai surgir meu dom. Ela nem treina, nem testa sozinha, treinar, desenvolver, errar, nem que seja sozinho. E aí nunca vai ficar boa, por exemplo, em vídeo, né? Igual lá no livro da chinesa, o Garra. Se ela não tivesse garra, ela nunca chegaria onde ela chegou, né? De não gênio para mentora de escola de gênios. Isso é muito... É irônico, inclusive, mas é fato, é realidade. Não tem como. Então você tem que tomar muito cuidado, né, irmão? Eles falam, né, até que é muito... A coisa que mais comum que a gente encontra são pessoas de talentos que desistiram. É uma das coisas mais comuns. Pessoas de talento que desistiram, que não deram certo. Porque eles ficam justamente esperando isso, ser bom em algo. E no exemplo prático do digital, né? O cara vai esperar ficar bom para gravar vídeo, vai esperar aquele... Não libera meu post não, porque falta um detalhe aí do criativo, né? Nossa, e aí o cara não sobrevive. E é interessante isso aí, né, irmão? Porque essa coisa da época, eu sei, eu tive que ter uma mudança de mindset, né? Porque imagina o seguinte, eu venho da old school da publicidade, né? Eu era diretor de arte. Cara, diretor de arte naquela época, nossa, só de tratamento de imagem, você ficava, sei lá, aí você fica metade de um dia tratando, manda para estúdios, não sei o quê. Por quê? Porque a gente vinha das grandes artes impactantes, de outdoor, de grandes painéis, de painéis tamanho de prédio. Daí, naquela época, era muito isso era muito valorizado, né? Não estou dizendo que isso não serve para mais nada, só que não é a realidade do digital. Então, quando você muda essa mentalidade, você descobre que, assim, bom, inclusive a gente tem testes, né, de páginas, de landing page e tal, que você põe uma foto super produzida, ou você põe lá um título com fundo chapado, sem nada, e o título dá mais clique que a foto super produzida. A gente vê isso, né? No Instagram muito, né? Tipo, uma foto super pan, não tem tanta entrega. Algo mais, você sendo você, né? Algo mais amador, tem mais entrega. Então, é aquilo que o Xando falou, né? Antes, tava imagina aquele outdoor, aquela arte, aquela coisa gigantesca num prédio inteiro. Tipo, qualquer detalhezinho que você vê lá, seria monstro. Hoje, se você fica nisso, muita coisa, tá muito fake, tá muito irreal, né? Você começa a mexer muito, se afasta do que as pessoas naturalmente aceitam. Mas, para encerrar esse assunto, né, com relação ao mindset fixo, o mindset fixo é uma das, talvez, não sei se é mais, mas é uma dos culpados o lugar onde tem maiores gênios não conhecidos seja o cemitério. Que a pessoa morre sem nunca ter tentado. Tá? Então, pensa nisso. Eu acho que esperar a perfeição é realmente esperar o que é impossível. Não existe perfeição. Então a gente realmente tem que fazer, tem que errar, tem que ajustar e lembrar que o fracasso não é o final, é só uma parte essencial da jornada. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Dá o teu like, se inscreve, ativa o sininho e a gente se vê no próximo conteúdo aqui. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.